Não é? Então, do que já foi dito aqui por Cris, que expôs de forma brilhante, não é? Não falar do Estatuto se você não traz breves traços, ou seja, desse histórico de mais de 500 anos de história, não é? De forma breve, porque aqui é tudo em 10 minutos, tem que ser muito breve, não é? Então, Cris, ela fez essa contextualização, que tinha alguns pontos aqui que eu ia trazer, mas eu já vou dar aquela, não é? Pulada, porque para a gente não se repetir, mas reiterando com todas as letras o que Cristina, que é a nossa pesquisadora ali do GEPAC, está acompanhando desde sempre esse projeto e agora também aqui no Rede Criança. E na sequência a professora Aninha, que aí vem trazendo a importância, não só a relevância do projeto, resgatando isso também, mas de que forma, digamos, quantas crianças em situação de pobreza, a infância, né, Aninha? Ou seja, a infância negada, que está se materializando na vida de milhões e milhões de crianças, não é? Adolescentes, e aí, na sequência, eu não incluo os jovens. Por que não é que ele deixou de ser adolescente aos 18 anos e aí a gente vai abandonar? Não, como é, então, as consequências desse jovem aos 18 aos 20 é de todo aquele histórico de violação e de desproteção, não é? Perpetrada pelo Estado ou pela sociedade brasileira, ao longo da sua história, que Cris já colocou, inclusive, resgatando esse recorte de classe, gênero e raça. Porque nesse tripé, verdadeiramente, que a sociedade brasileira, como diz os historiadores e sociólogos, enfim, do ponto de vista, no alinhamento do pensamento crítico, está formado sobre esse tripé. Quando a gente vai resgatar os historiadores, né, está ali o tripé de classe, gênero, raça e etnia. E isto acompanha o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, assim, eu vou focando agora. Então, conselheiros de direitos, falar do Estatuto da Criança e Adolescente. Nossos alunos aqui em formação e que também estão aqui no projeto, é falar disso que tudo o Cris falou, marcado pela história da violência, não é? A violência que é racial, que é de gênero, em função de uma estrutura do racismo estrutural e do machismo estrutural. Então, são mulheres e são filhas, não é? Então, e são filhos em situação de pobreza, mas a pobreza não é gerada assim, do nada. Não é porque Deus quer de um pensamento conservador, a gente vai falar disso um pouco, lá do século XVIII, XVII, onde a igreja teve um papel fundamental em, de fato, informar, ou seja, na Idade Média, de dizer, ou seja, a pobreza digamos, é a ordem do divino, então alguns nasceram para ser ricos e outros nasceram para ser pobres. E cabe a nós, cristãos da época, eximir da sua culpa diante do divino através das práticas da caridade. Então, as práticas da caridade, a assistência, se a gente for recuperar esse histórico, não é? Da assistência aos pobres, ao conjunto de leis dos pobres, para assistir aos, não é? Esse que nós estamos da pobreza hoje, mas se materializa. Até chegarmos ao século XIX e pontuar e dizer que a pobreza não era algo natural do divino, e que era uma produção humana, que era consequência da ação humana, não é? Ou seja, de quem produz, portanto, o sistema capitalista. No século XIX, tanto os nossos cientistas na área do serviço social, pesquisadores e historiadores e sociólogos, está aí. De que eu estou falando aqui, conselheiros, e os nossos alunos aqui, os assistentes sociais sabem do que a gente está falando, porque tem a formação alinhada a um pensamento crítico. E o que eu estou expressando sobre o entendimento de questão social, ela traz a partir, né, ancorada dos fundamentos. Professora Marlene, 3 minutos para a conclusão. 3 minutos? É muito pouquinho, né? Mas, enfim, então, a violência que traz hoje, ela marca a questão social, ela é decorrente
das desigualdades sociais produzidas pelo próprio sistema capitalista. Então, ora, a gente chama os invisíveis, os vulneráveis e os tudo. A gente só não diz, eles são produtos desse sistema que produz e reproduz desigualdades sociais, de classe, de gênero e racial, como o Cris contou aqui. E essas desigualdades sociais, mais do que nunca, ao longo do Brasil, passamos por vários governantes e presidentes. Não é? Então, o Brasil conseguiu chegar, não é? Getúlio Vargas, e aí destaca os direitos sociais, não é? Eles conseguiram ser ampliados, pautado lá no século XIX, e quando a gente fala de direitos sociais, esse princípio da igualdade, e que hoje é uma narrativa para dizer, não, são coisas de comunista, a ideia, o princípio de direitos sociais, ele nasce no século XIX, no pensamento socialista. Então, se a igreja contribuiu com a ideia de fraternidade, o pensamento liberal com a ideia da liberdade, pois o princípio da igualdade nasce do pensamento socialista. Foi aí, então, que se pautou, os trabalhadores pautaram a luta em prol dos direitos sociais. E é disso que nós hoje, ao longo da história do Brasil, esses direitos sociais, no caso da sociedade brasileira, eles não foram considerados como direitos, mas passamos por uma política puramente assistencialista, de governança de cunho paternalista, onde chamavam os cidadãos de cliente, a clientela, são cidadãos. A ideia de cidadania lá da Grécia Antiga vem da ideia de pertencimento, da polis. Eu me sinto pertencente a esta cidade, ou seja, e na modernidade o conceito de cidadania, ainda que no arco liberal, ele traz direitos civis, políticos, sociais e um conjunto de outros direitos. Então, cidadania é a ideia de pertencimento. E eu passo a ser constituído como cidadão de direito. Não mais tutelado pelo Estado, mas eu sou soberano e pertenço a esse Estado, e, portanto, cabe ao Estado agora. É o Estado, tão somente o Estado, que vai garantir, tem a primazia. Nós, assistentes sociais, e vocês, conselheiros tutelares, são aqui, alguns nasceram, o Estatuto vai fazer 31 anos, estamos há um ano, então muitos conselheiros de direito têm 25, 28, 30. Quando chegaram aqui, o Estatuto estava decorrente de tudo isso que Cris pautou, para romper com essa doutrina da situação irregular, da criança, do menor em situação irregular. O Estatuto é decorrente de lutas históricas pautadas pela sociedade nos anos 80, nesse contexto do Brasil. E coloca, 1 minuto para a conclusão, professora. Esses 30 anos aqui desse Estatuto, e aí a gente está, conselheiros de direitos, aqui, se coloque como trabalhadores dentro de um contexto agora do Brasil, não é? No contexto de pandemia, de um retrato falado da desigualdade social. A pesquisa da Oxford Brasil, agora publicada em abril de 2021, ela revela aproximadamente quase 20 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Portanto, essa pobreza, ela não foi gerada, não é algo que vem do divino, mas sim produzida e reproduzida, não é pelo próprio sistema. Agora, cada período histórico, um governante assume para que possa, com políticas sociais, políticas públicas e um ambiente democrático, possa, que a Constituição nos delegou a democracia representativa, mas ainda estamos dentro de um arco da democracia representativa. Precisamos avançar na participação, porque isso é constitucional. Então, tivemos, sim, a década de 90, não é? Onde, na sequência, o Estatuto, mas tivemos um ambiente onde o projeto neoliberal se desenhava no Brasil, Fernando Collor e Fernando Henrique. De uma estrutura de uma política econômica, de fato, onde o pilar era o Estado máximo para o capital e mínimo. E se o Brasil nunca teve num Estado forte para o social, ao longo dos anos, senão nossas crianças e adolescentes não chegariam aos anos 80, e hoje, sobretudo. Mas passamos. Depois veio, ou seja, Fernando Henrique também,
ainda que tivemos um ambiente, né, democrático, mas tinha esse pilar da política econômica neoliberal. E entramos nos anos 2000 e tivemos aí 13 anos de governos que foram votados pelo, né, do que chamam de governos populares, assim como foi Getúlio Vargas, Jânio Quadros, interrompido pela ditadura, e depois Lula e Dilma. Isso está na história, não independente agora que de vocês, do viés político que vocês sigam, o fato é que foi neste governo, dos 13 anos, de fato, onde teve um Estado mais forte, ainda que do ponto de vista econômico fosse ainda com a espinha dorsal neoliberal, mas teve sim um conjunto de políticas sociais e públicas que, de fato, podemos, não é, com que o Estatuto pudesse ir avançando na garantia da proteção sob responsabilidade do Estado. E isso foi de participação política na luta dos trabalhadores. Então, isso foi, em 2016, interrompido, e mesmo vocês vão estudar, porque o conhecimento liberta. É preciso conhecer a história, mergulhar, de fato, no conhecimento, na ciência, que isso nos dá, de fato, os fundamentos que nós precisamos para argumentar, para pensar, refletir e não ficar no senso comum. E vocês, conselheiros de direito, que tem um órgão deliberativo, que tem essa competência de pensar, elaborar... Professora Marlene, conclusões finais, por favor. Fazer o controle das políticas, mais do que nunca. Não dá para você pensar agora, pensar de fato, vou encerrar, Igor, independente dos governos passam. Vocês são trabalhadores igual a mim, igual a Aninha, igual a Cris, igual a todos nós. Somos trabalhadores, os direitos sociais nossos também são violados, direitos trabalhistas, se puluam como trabalhadores e, ao mesmo tempo, são conselheiros para proteger de criança e adolescente. No arco dos direitos humanos, que direitos humanos tem várias concepções, mas a concepção do Estatuto, e a qual nós aqui, o projeto, e nós aqui que estamos, os assistentes sociais, tem essa formação, tem essa consciência, mas para todos aqui, os alunos de informação, os conselheiros, é numa perspectiva daquilo que está da universalização, que está pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, na Declaração Universal dos Direitos da Criança, nos pactos internacionais dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, aprovado pela ONU em 1962. E o Brasil é signatário dos maiores documentos internacionais. Então, os anos 13 anos, tivemos essa ampliação, sim, nesse horizonte. Depois tivemos, de fato, esse rompimento desse pacto democrático. Porque se não tem crime, você não tira. Então, de fato, houve, a história vai contar isso, não é, de uma governança. Você tira nas urnas. A única forma de tirar é quando você comete crime. Mas isso foi rompido. E aí, depois... Ok, Marlene. Só um minutinho. É porque vai prejudicar os grupos, assim, né? Então, neste momento agora, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. Fernando Henrique, inclusive, estava no F0, que foi no governo Lula, ou seja, todo o conjunto de políticas. A ONU tira o Brasil do mapa da fome, e ela considera, para tirar do mapa da fome, quando um governante coloca 82% investe em políticas públicas e sociais, que, de fato, garante que, de fato, aquele país, seja lá qual for, tenha saído desse mapa. Mas, em 2018, eu indico para vocês agora, um documento que foi lançado, não é, pelo Comitê da Ação da Cidadania, do nosso inesquecível Betinho, que foi a campanha lá em 93, um documentário Histórias da Fome no Brasil. Foi publicado em 2017. Não é? 2 anos, 3 anos depois que o Brasil tinha saído do mapa da fome, e o documentário já sinaliza: o Brasil volta para o mapa da fome. Em 2018, o IBGE traz de novo: o Brasil sinaliza, volta o retrato da fome. E o que nós estamos vendo agora, no contexto da pandemia, os impactos da pandemia, a ausência do Estado no enfrentamento da questão de saúde e do que decorreu na proteção às famílias, dos 19 milhões, o auxílio emergencial que veio foi de orçamento de guerra, orçamento pelo Congresso e pelo Senado Federal, com apoio
Tribunal de Contas, portanto, foi tudo, de fato, bem, não é? Bem, um acordo, não é? Não, e um orçamento de gasto, porque a proposta inicial do presidente era de R$ 200. Então, somente agora em abril se retorna uma migalha de auxílio emergencial, que nem todos conseguiram entrar naquele período. Então, gente, tudo isso aumenta e cresce, com certeza, as expressões da questão social e uma delas é a pobreza e, por consequência, a fome, a extrema pobreza e a fome. E aí eu vou ficar aqui com o que Pedro Demo, que é um professor da UNB, ele diz, olha, o pior do que passar fome é não saber, é não ter a consciência por que se passa fome. Porque eu estou nessa situação aqui de degradação humana que viola o princípio básico, que é o da dignidade. Ok, Marlene. Senão a gente prejudica a sequência. Eu quero dizer que, em nome das 488 e 404 mil pessoas que tiveram suas vidas roubadas pelo Covid, não tenhamos medo de usar essa máscara, de garantir a nossa proteção, e isto a gente está cuidando, uma responsabilidade pública, cidadã, de compromisso com as nossas crianças, com as famílias, com as crianças órfãs na pandemia, porque hoje, dia 15, o Brasil fecha 488 e 444 mil pessoas, cujas vidas, muitas delas, poderiam ter sido evitadas.